Muito bem, nós acabamos de cantar que somos um pelos laços do amor. E com certeza, para sermos um pelos laços do amor, precisamos de não vivermos uma vida de hipocrisia. Não somente por isso, é lógico, precisamos viver uma vida de autenticidade, porque Deus deseja que tenhamos um relacionamento com Ele sem nenhuma hipocrisia. E hoje, nessa série Eu Sou um Grande Hipócrita, nós estamos terminando esta série com o sermão sobre hipocrisia. E a partir do domingo que vem nós vamos trabalhar sobre mordomia. Vamos pregar sobre a mordomia do tempo, a mordomia de se dar na obra do Senhor e outras mordomias. E em agosto vamos ter uma série somente de doutrinas básicas da nossa fé cristã. Então o Senhor tem me dado já os assuntos até o final de agosto. E orem para que o pastor possa ter outros assuntos a partir de setembro. Jesus, ele, quando falou de hipocrisia, eu já falei isso domingo passado, no sermão, ele falou muito. Se tem um assunto na Bíblia que são textos grandes, são textos que falam de hipocrisia, interessante, que Jesus trabalhou este assunto, talvez porque ele saiba que a hipocrisia, ela anda muito mais perto da gente, do ser humano, do que ele mesmo possa imaginar. Então Jesus deu o antídoto para que a gente pudesse cortar a hipocrisia, não é? Com todos os seus tentáculos da nossa vida e vivemos uma vida verdadeira. E para terminar hoje essa série, eu escolhi o Sermão da Montanha. E se eu estivesse falando aqui para teólogos, eu ia falar uma perícope do Sermão da Montanha. Perícope é uma parte em que Jesus dá uma ênfase maior. Então, no Sermão da Montanha, nós temos algumas perícopes, alguns pontos que Jesus dá uma atenção maior. E no Sermão da Montanha, num lugar lindo, né? Quem foi na caravana comigo a Jerusalém, visitou, né? A montanha das bem-aventuranças, Jesus vai falar de um assunto que não é tão lindo entre outros assuntos, que é a hipocrisia. Então vamos abrir em Mateus, capítulo 6, e eu vou começar a ler, e eu vou dizer que algumas pessoas entendem as três palavras de Jesus de maneira errônea, e daí praticam algumas coisas que não são certas. Primeiro, Mateus 6, de 2 a 4. Quantos aqui dão esmolas? Não é? É bíblico, viu? Agora, é lógico que a gente não vai dar esmola para a criança que está no sinaleiro, sabendo que ela apanha da mãe e do pai pelo dinheiro que ela recebe. Nós vamos perpetuar uma indústria da miséria do espancamento e assim por diante. Quer dizer, a gente é ensinado a dar aos necessitados e a dar esmola. Jesus não foi contra dar esmola. Agora deve ser feito com sabedoria. Tem gente que é avara, tem gente que até 10 centavos ele não dá, não é? E pensando que está juntando tesouro aqui na terra. Quem não dá, não recebe. Esta é uma lei que, se nós aprendêssemos, nós seríamos muito mais abastados do que nós somos. Mas esse não é o sermão da noite, não é? Diz assim: quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aí a pessoa lê este texto, ela diz o seguinte: eu não coloco meu dízimo, minha oferta, no envelope de dízimo e oferta.
Porque o texto diz: o que faz a mão esquerda, a direita não deve saber. O que faz a direita, a esquerda não deve saber. E eu não devo anunciar que eu dou. É bíblico isso. Não quer dizer nada disso. Eu sinto muito, você está errado. Você está errado. Jesus não está falando de que você não pode colocar sua oferta no gasofilácio, que você não pode colocar o nome, que a pessoa não pode saber que foi você que deu. Não é nada disso que o texto está falando. Só quero que você grave isso, que eu vou voltar nesse texto. Vamos para o segundo. Continua aí. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que los peçais. Aí há pessoas que pegam esse texto e dizem: eu sou contra a oração de público. A oração que vale é a oração em secreto. Orar, existe até seitas que não oram publicamente, baseado nesse texto, que Jesus está contra orar em pé diante das pessoas, e se deve orar somente no quarto. Esse texto não quer dizer isso. E o último texto está no versículo 16, tudo a ver com a hipocrisia. Quando jejuares, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí a pessoa lê este texto e diz: eu não posso falar que eu estou fazendo jejum, tem que ser uma coisa secreta. Esse texto não está querendo dizer isso. Nós temos 3 textos com interpretações errôneas. O que os textos estão querendo dizer? O que a palavra que sai da boca de Jesus está querendo nos ensinar nesta noite? Está querendo nos ensinar que o nosso exercício espiritual, e aqui Jesus dá o exemplo de 3 exercícios espirituais: a esmola, o dar ao necessitado, o estar em oração com Deus e jejuar diante de Deus. Esses 3 exercícios espirituais precisam ser feitos para Deus em primeiro lugar. Jesus está trabalhando aqui com a motivação. E quando ele olha para os fariseus, ele não consegue ver que a motivação está de acordo com aquilo que eles estão expressando no seu dia a dia. Então, se dava esmola, não porque sentiam que o Deus estava falando com eles que deveriam dar esmolas, mas davam esmolas para que os outros, vendo eles darem esmolas, dissessem: como é piedoso este homem, como este homem tem um coração sensível a Jeová. Enquanto que no coração daqueles homens não havia sensibilidade para com Deus, apenas o desejo de agradar e de parecer, que eram piedosos diante de pessoas, para que as pessoas lhes imputassem o valor de homens espirituais. A mesma coisa com a oração. Hoje ainda, se você for em Jerusalém, no grande muro de Jerusalém, você vai ver os judeus orando, e eles têm todo um ritual. Eles oram se curvando nesse sentido aqui, não é? Para mostrar humildade e submissão a Deus.
Jesus olhou aquela oração, fervorosa, poderosa, certamente invocando Adonai. O nome de Deus era Jeová, mas ninguém falava o nome de Jeová, porque era um nome que não podia se pronunciar pelo respeito e temor que havia. Então, certamente chamavam Deus de Adonai. Mas quando Jesus olhou o coração daqueles homens, viu que o coração daqueles homens não batia com aquilo que eles aparentavam ser. Isto é, a motivação do coração não era falar com Deus, não era clamar a Deus, não era glorificar a Deus, mas era mostrar para as pessoas uma coisa que na verdade eles não estavam vivendo, para que as pessoas pudessem imputar a cada um dos fariseus, homens de valor, com grande espiritualidade, embora eram sepulcro caiado. E o jejum também da mesma maneira. Faziam o jejum não por uma disciplina espiritual, mas para ganhar pontos na comunidade aonde eles estavam inseridos. Jesus olha para o que eles faziam e o que eles sentiam e chama isso de hipocrisia. Jesus, ele olha e ele diz: as pessoas que querem viver para agradar outras pessoas, ou que vivem para que possam ter uma volta do que as pessoas falam, estas pessoas já receberam a recompensa. E qual é a recompensa? Daqueles que são hipócritas, daqueles que vivem de aparência, daqueles que buscam a aprovação das pessoas e por isso falam como se fossem de Deus e não agem como de Deus. A recompensa é o próprio elogio das pessoas. Já receberam, isto é, as pessoas já viram, as pessoas já falaram. Mas aqueles que não agem desta maneira, daqueles que não buscam o valor da sua pessoa por aquilo que as pessoas vão achar, mas que quando dão esmolas, quando oram, quando jejuam, fazem isso de inteireza de coração, fazem isso de maneira verdadeira, Jesus disse que o Pai recompensará. E a recompensa tem a ver com três coisas: quem dá porque Deus mandou e não para aparecer, tem a recompensa de que o Senhor encherá os seus cestos. Quem ora em secreto, isto é, pode ser em pé, aqui não está tanto o lugar, mas está o desejo de falar com Deus, e a gente pode falar com Deus em qualquer lugar, mesmo quando não haja ninguém. Nós temos a recompensa de que pedir e dar-se-vos-á. E quem jejua, nós temos a recompensa de que o Senhor, olhando para a nossa ignomia, para a nossa vergonha, Ele responde a este ato de piedade espiritual com bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, nós nos damos conta de quanto hipócritas nós somos, nós que vivemos da religiosidade. Quando eu era jovem, e eu acredito que outros agem também, às vezes os períodos de oração na igreja eram muito longos, e eu ficava impaciente, e ficava com o olho aberto, ficava com o olho fechado, com a cabeça baixa, não é? E quando um diácono passava, ou quando o pastor olhava, eu imediatamente fechava os olhos, não é? E na verdade, isso mostrava uma maturidade da minha parte, e mostrava que na verdade eu não estava orando a Deus. A minha preocupação não era agradar a Deus, mas a minha preocupação era o que vai pensar o pastor, o que vai pensar o meu irmão. Nós entramos aqui num ponto muito sensível do que Jesus fala, porque quem de nós aqui não quer agradar a outra pessoa? Quem de nós aqui não quer que a pessoa diga alguma coisa boa a nosso respeito? Não é? Eu brinco lá em casa, né, com a pastora, que quando eu morrer, eu quero ver o que vão colocar na minha lápide. Você já pensou o que vão colocar na sua lápide, se você tiver lápide? Não é? Não é? O que vão colocar na sua lápide? Não é? Porque às vezes a gente faz uma ideia do que as pessoas pensam da gente,
E quando a gente vê o que elas pensam e a gente ouve, não é nada aquilo que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, eu como pastor, às vezes, em homenagem, não é? As pessoas dizem assim, o pastor Fernando, ele é alegre. Eu não quero ouvir isso, né? Assim, pode falar, né? O dia que não falar, eu vou querer ouvir, né? Ele é dinâmico, ele é trabalhador. Aí eu chego em casa e falo, poxa, amor, ninguém falou que eu sou um homem de oração. Poxa vida, eu gostaria que alguém falasse que eu sou um homem de oração, porque eu sou, mas ninguém fala, não é? E às vezes esse desejo de agradar as pessoas, vamos dizer que eu tivesse esse desejo e eu fosse um hipócrita. O irmão Celso me chamava para o monte, eu ia toda vez para o monte com ele. E muitas vezes eu ia subir o monte, não porque eu queria ter um encontro com Deus, é porque eu queria provar para o irmão Celso e para os irmãos que eu sou um homem de oração. Eu ia só orar de joelho, não é? Eu ia só fazer aquilo que as pessoas querem, porque eu queria o quê? Agradar a pessoa, para que a pessoa dissesse quem eu sou. Então, apesar de todos nós termos essa tendência de vivermos em comunidade e queremos agradar as pessoas e queremos que as pessoas nos dêem a reputação que nos é devida, e até isso é saudável, porque nós não vivemos numa ilha, nós somos um arquipélago, não é? Somos ilhas cercadas por ilhas por todos os lugares, vivemos em comunidade. Realmente é importante que as pessoas pensem da gente, a reputação mostra a nossa dignidade como pessoa. Realmente é importante a gente saber o que se pensa. Jesus mesmo perguntou aos seus discípulos, que dizeis os homens que eu sou? Eles erraram em tudo, ainda bem que teve Pedro, e nem Pedro falou que ele era. Do céu veio a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, quem vivia perto de Jesus, deu o conceito errado de Jesus, colocou Jesus comparado a profetas, colocou Jesus comparado a outras coisas, mas não disseram que Jesus era Deus. Mas Jesus, ele embora quisesse ter um relacionamento, ele nunca deixou que esse relacionamento desse a última palavra no relacionamento que ele tem com Deus. Em outras palavras, esse texto está dizendo, mesmo quando ninguém vê, ou quando ninguém vê, você consegue ter um relacionamento com Deus? Ou você consegue só dar uma esmola quando você está do lado de alguém? Ou você só consegue jejuar se vão fazer uma campanha, quem jejua levanta a mão, e você não quer ter vergonha, você entra na campanha de jejum. Ou você vai fazer jejum para emagrecer, que a motivação muitas vezes é essa, cansei de fazer jejum para emagrecer. Falava, opa, vou aproveitar o jejum, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer aquilo. Vocês acham que isso não é uma atitude de hipócrita? Claro que é. Estamos enganando a quem? A palavra de Deus diz que Deus nos vê no secreto. Deus nos vê no secreto. Quer dizer, lá, alguém já disse que quando nós estamos sós, é que nós mostramos o nosso verdadeiro caráter. O hipócrita, ele precisa de multidão. Ele sempre vai precisar de uma pessoa mais do que ele mesmo, para que a hipocrisia gere alegria na vida dele, satisfação na vida dele. Mas a pessoa verdadeira, ela só precisa de uma coisa na vida, ela precisa de Deus. É o que Paulo disse, importa mais agradar a Deus do que a homens. Então, Jesus está colocando os pingos nos is. Ele está dizendo que não tem problema de você querer ser reconhecido, mas o problema é quando esse querer ser reconhecido soa como uma lata vazia. Você é uma coisa que na verdade o seu coração não é. É por isso que muitos filhos de pastores hoje estão fora da igreja. É por isso que muitos filhos de diáconos estão fora da igreja. É por isso que vários líderes estão fora da igreja. Porque olhando o exemplo da família, olhando o exemplo do pastor, olhando o exemplo dos diáconos, olhando o exemplo dos crentes, chegaram à conclusão que é uma cambada, desculpe, de hipócritas. E o diabo, ele é bom para fazer surgir hipócritas. Ele não mostra as pessoas verdadeiras, que com certeza são mais, porque Deus tem trabalhado no meio da igreja.
Mas a hipocrisia hoje é responsável de tirar milhares de crentes da vida do seio da igreja. Você pode dizer, mas eles são culpados, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas você pega um novato na fé, você pega uma pessoa que é bebê na fé, que está começando a crescer, e ele olha algumas incoerências na vida de alguns crentes que ele tem como perfeito, porque a pessoa que se converte na igreja, ela acha que isso aqui é o céu. A gente tem que mostrar para ela que não é o céu não, nem é purgatório, porque nós não queremos ir purgatório. Mas aqui não é céu, igreja é igreja, é uma escola de treinamento, é um hospital de cura, é um lugar para ser lapidado, é uma oficina mecânica onde vem pessoas se consertarem, é uma congregação de santos, mas santos ainda no processo de santificação. Então essa pessoa, ela vem para a igreja, ela acha que todo mundo aqui é anjo, a começar do pastor é anjo, não é? E a mulher do pastor é anja, que alguns acham que tem feminino, né? De anjo e de anja. Aliás, uma igreja lá em Boston começou com várias heresias. E um dia eu estava lá visitando minha mãe e fui na igreja, uma igreja de 4.000 membros. E o coral começou a cantar, um coral mais ou menos de... Olha só, Ronaldo, falar em coral, quem não veio no ensaio do coral, sábado que vem, às 18 horas, amém? Amém? Diga amém para quem vem, se você não vem, tá bom? E o coral, mais de 200 vozes. Eu vi, ninguém me contou, no meio do coral o regente começou a pegar coisa em cima e o coral todo pegando assim com a mão, cantando e pegando. E quando acabou, disse que eram as penas do anjo que Deus estava dando na mão de cada um. Anjo não é galinha, anjo não tem pena, só anjo de Natal, só aquelas asas fabricadas pela gente. Mas para os irmãos notarem a que ponto que chega, não é? E a gente começa a perceber que há muita coisa na religiosidade que as pessoas fazem para aparecer. Eu participei de um culto como pregador, e aqui não há crítica, é constatação, porque a gente pode rir da experiência de outros, mas a gente tem que trazer para a gente mesmo. E na constatação eu quero mostrar o seguinte: eu estava pregando, e de repente na hora da ministração vieram umas mulheres com panos na mão. Eu falei, mas vão dançar. Não era para dançar, é porque começaram a cair na oração. Rodava igual peão. E se fosse no meu tempo, na minha cultura, parecia mais um centro de candomblé do que a igreja, porque eu sempre, no Rio de Janeiro, criado nesse meio, eu sempre soube que quem roda é quem recebeu o santo e é cavalo. Mas nessa igreja, estava rodando, umas 10 mulheres, aí caíam. Como elas estavam de saia, o pano cobria elas, não é? E o que eu percebi é que, conversando com o pastor, eu perguntei, quantas mulheres começaram com esse ministério? Falou 5, eu falei, mas agora tem 15. Ele falou, é porque vai crescendo o ministério. Mas o que eu percebi é que naquela igreja, como em várias igrejas, quem exerce a autoridade espiritual é aqueles que parecem ser espirituais. Não basta ser espiritual, precisa mostrar que é. Eu tenho um livro no gabinete, que é um livro que eu não recomendo para ninguém. É o livro mais herético que eu tenho no meu gabinete. Foi de uma igreja também nos Estados Unidos. O pastor teve uma visão, que ele subiu ao 3º céu, e o anjo Gabriel o recebeu, e ele foi dado a conhecer a mansão celestial que Jesus foi preparar para ele. E no livro ele conta que é do lado do apóstolo Paulo. E aí, 7 irmãos da igreja dele, com ele, foram e fizeram um retiro de 1 semana, buscando visões de Deus. E então Deus deu a capacidade para eles, a revelação do que é o conteúdo do livrinho de João, do livro de Apocalipse.
Olha, meus irmãos, o livro de Apocalipse diz que só quem pode abrir este livro da revelação, que as últimas coisas que vão acontecer, é Jesus. Mas ele disse que Jesus deu esse poder para ele. E o livro conta tudo o que vai acontecer na abertura do livro e conta os mistérios do livro. Amém. Tá bom. Não vamos questionar, não é? Passado um mês do lançamento do livro, a Receita Federal dos Estados Unidos colocou esse pastor nas grades. Ele perdeu todos os seus adeptos. A igreja dele foi fechada e descobriu uma lavagem de dinheiro através de vistos de pastores. Que para você ter o visto nos Estados Unidos de trabalho, você, pastor, precisa ir trabalhar como se fosse carteira assinada. Não é carteira, mas tem que ter tempo de trabalho. E ele cobrava R$5.000 para dizer para a imigração de que ele estava empregado. E na verdade não era nada disso. Meus irmãos, um novo convertido não aguenta isso. É muita hipocrisia. É muita malandragem no meio gospel. É muito farisaísmo. Então nós precisamos sermos autênticos. Um pastor que diz ter uma visão do terceiro céu deve ser quase santo. E se for quase santo, ele morre, porque quando Enoque andou com Deus, ele foi transladado. Não que não podemos ser quase santos, mas nós estamos a caminho da santidade. Nunca era para a imigração fazer uma coisa dessa, mas ele falava uma coisa e fazia outra. Mas também o foco aqui não é só pastor, também há muitos membros da igreja que estragam a sua família, porque na igreja e na casa eles fazem as coisas, mas por fazerem. Eu vou dar alguns exemplos para nós terminarmos o culto desta noite. Por exemplo, toda mulher gosta de mandar o homem ler a Bíblia. É verdade ou mentira? Hein, Tiago? Ai de você se falar. Hein? As mulheres não mandam os homens ler a Bíblia, não? Não? Olha, irmão, agora eu vou falar uma coisa aqui. Olha, eu vou falar uma coisa que eu tenho percebido aqui na igreja. Os homens são mais firmes do que as mulheres. Eu vejo a opção de homem sem mulher aqui. A mulher fica em casa, ele vem sozinho para a igreja. É a primeira igreja que eu pastorei, onde eu tenho mais homens sozinhos e as mulheres ficam em casa do que as mulheres, que geralmente as mulheres são mais firmes. Mas aqui na igreja eu vejo que os homens são mais firmes do que as mulheres, hein? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito. Não deixe o seu marido sozinho, não. Pode o diabo pegar uma irmãzinha da vida e destruir. Entendeu? Fica do lado dela, vai trabalhar com ela, vem junto com ela. Vai fazer as coisas junto com ela. Não é? Mas, o que eu estava falando me empolguei aqui, não é? Mas, eu acho que toda mulher, ela fala para o marido, a Zenilda é assim comigo também, eu sou pastor, mas ela fala, eu não vi você ler a Bíblia hoje. E quando ela não fala, ela coloca a Bíblia lá na cabeceira, para eu ler. Glória a Deus por isso. Louvado, se você não faz isso, você deveria fazer com amor, incentivar o seu marido a ler a Bíblia. Agora, qual é a minha tendência quando a Zenilda faz isso? Ler para agradar a Zenilda, agradar ela. Então, às vezes a gente faz as coisas para agradar o outro, para ele não encher muita paciência da gente, para a gente acabar com a discussão. Então você vem na igreja não porque você quer, porque se você não vier, você vai ouvir a semana toda. Isso é hipocrisia. Querer agradar, tendo uma postura de uma pessoa que quer buscar a Deus. É melhor você chegar e falar assim, eu vim porque a minha mulher pediu para eu vir. Amém. É melhor do que você dar uma de espiritual, enquanto o teu coração está dizendo, eu fiz isso para agradar a ela. Nós não agradamos a pessoas em primeiro lugar, por mais que nós amemos, em questões de fé. Em questões de fé, nós agradamos a Deus. Nós precisamos ser autênticos diante de Deus, porque a recompensa virá dele.
para que a gente não receba a recompensa do outro, que é vazia, ela vai embora, ela acaba, ela não nos satisfaz, ela não completa a nossa vida. Mas o Pai que está nos céus, que nos ouve em secreto, Ele nos dá uma recompensa que nos basta, que nos sustenta, que nos faz ir adiante, que nos faz fazer a vontade dEle. E quando a gente faz a vontade de Deus, nós sabemos que somos muito abençoados. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu queria que você orasse com quem está ao seu lado, enquanto o piano está tocando. Se você for marido e mulher, e já tem orado bastante, ore com quem está atrás ou à frente. Se não, pode orar também. Eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor pela vida de quem está ao seu lado. E você dissesse: Senhor, abençoa meu irmão, que ele seja verdadeiro em tudo. E que se porventura haja alguma coisa que precise ainda da tua graça, que o Senhor derrame sobre a vida. Nós estamos encerrando essa conferência sobre hipocrisia. E o nosso desejo é o desejo de Deus, que nós possamos ser menos hipócritas e mais autênticos pela palavra, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Talvez eu esteja aqui nesta noite no templo ou na internet falando com alguém que foi muito ferido pela hipocrisia. A hipocrisia fere, nos machuca, nos faz não andar mais. Mas nesta noite, visitado pelo Espírito Santo, quer ser curado dessa mágoa, quer ser curado de tudo aquilo que uma pessoa hipócrita fez na sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e se ajoelhe aqui no altar do Senhor. Se você foi afetado pela hipocrisia e nesta noite você quer dizer: Senhor, eu entrego mais uma vez a minha vida ao Senhor e aniquila todo o efeito dessa hipocrisia na minha vida. Saia do seu lugar e se ajoelhe aqui no altar do Senhor. E nós vamos orar. Há alguém? Aleluia, Senhor. É mais fácil ficarmos em pé diante de todos para orar do que ficarmos ajoelhados para pedir misericórdia e graça da parte do nosso Senhor. Se você foi afetado pela hipocrisia, uma hipocrisia tão grande que te machucou, Deus quer nesta última noite de conferência curar a tua alma, curar o teu coração. Senhor, aqui estão os teus filhos nesta noite. Satanás tem muitas armas para usar contra aqueles que buscam ao Senhor, mas com certeza, Senhor, uma delas é a hipocrisia. Nós não conhecemos as pessoas que foram hipócritas, Senhor, mas nós te pedimos, aquelas que estão vivas, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor restaure a vida delas, para que elas não possam deixar no seu caminho rastros de pessoas doentes que foram atingidas pela hipocrisia. Mas agora, Senhor, há aqui servos e servas de joelho, e eles estão aqui, Senhor, não numa postura hipócrita, mas eles estão aqui diante de todos, mas principalmente diante do Senhor, pedindo misericórdia para cada mágoa, para cada trauma. Jesus, Tu és o Deus da cura e do poder, e Tu podes agora derramar o cálice de cura, Senhor, sobre o coração de cada um. E ao se levantarem, eles possam se levantar crendo que o Senhor é com eles, que o Senhor, apesar deles enfrentarem ainda muitas pessoas que são hipócritas na vida, o Senhor dará força, o Senhor será escudo e broquel, o Senhor colocará os Teus anjos ao redor deles, para que eles possam ser protegidos e vacinados contra a hipocrisia, e eles mesmos possam ser padrão dos fiéis.
Guarda a alma, Senhor, de cada um. Abençoa. Nós oramos e oramos pela tua igreja, Igreja Batista Esperança. Oh Deus, estamos quase chegando aos 47 anos. E queremos chegar aos 47 anos como uma igreja madura. Uma igreja que crê sem hipocrisia. Uma igreja que luta contra. Uma igreja que trabalha em comunhão contigo e com o irmão. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.